Bem-vindos a mais um Formulando Lab. Meu nome é Fábio Fonseca, farmacêutico formulador. E eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora. E hoje estamos recebendo a formuladora Sara Bentley, que é farmacêutica e que comanda o marketing técnico da Pharma Special. Sara tem mais de 23 anos de experiência na criação de tendências e no desenvolvimento de produtos dermocosméticos. É uma inspiração profissional para mim e para Jaque, né, Jaque? Sem dúvida, Fábio, a Sara ela é uma profissional completa e que tem o dom de multiplicar conhecimento. E que por isso nós a convidamos para estar aqui com a gente hoje. Mas ninguém melhor que a própria Sara para falar dela mesma, né, Jaque? Então, Sara, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua jornada de aprendizado até aqui, quando você se tornou a que a gente conhece, a Sara Bentley. Isso mesmo, Sara. E fala também sobre a sua trajetória, finalizando aí com a sua entrada na Pharma Special, com todo o lançamento daquilo que foi disruptivo, né? Que é o lançamento dos fatores de crescimento. Vamos lá. Bom, eu sou farmacêutica de formação de alma, sempre gostei de desenvolvimento de produtos e desde o início trabalhei na farmácia de manipulação. 2 meses que eu entrei na faculdade já estava numa farmácia de manipulação, Dr. Paulo Queiroz, que era até então a farmácia mais antiga do Brasil, a farmácia de manipulação mais antiga. E tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Paulo, fui responsável pelo laboratório de uso externo, né? E foi onde eu tive contato com as primeiras bases, os primeiros ativos, fazíamos produção hospitalar, então a gente já tinha aquele trabalho de trabalhar com grandes volumes para atender a demanda de hospitais. Mas algo que me incomodava muito era desperdício de ativos no laboratório. Então, desde aquela época, a gente já tinha perda de algumas substâncias e isso ia para a incineração. Então, é uma perda de dinheiro, produtos muito tecnológicos que a gente desperdiçava. Bom, a minha primeira experiência no marketing foi justamente otimizar o estoque. Vendo aquelas matérias-primas que iam ser desprezadas, fiz uma ação de marketing sem saber que era marketing. O pessoal foi levar para os médicos, para as recepcionistas e aquilo gerou demanda de receituário. E aí nascia a visitação médica, né, Jaque? Nem sabia que era farmacêutica, tinha um marketing farmacêutico. Aí eu determinei, poxa, na produção eu posso linkar o marketing, algo que eu sempre gostei, é falar, é explicar. A gente na produção está sempre ensinando. É ou não é? Então, a gente tem sempre novos colaboradores, estagiários, então é muito agradável fazer este trabalho também de ensino. Bom, esse ensino não ficou só no laboratório, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com médicos quando eu fiz parte de uma equipe de produtos injetáveis. Então, eu era responsável pela parte científica. Então, todos os lançamentos dos injetáveis, desses produtos para a área de medicina estética e dermatologia, todos os treinamentos, congressos, o que hoje é feito aí nos cursos, hands-on, enfim, eu que organizava. Então eu tive esse contato com os médicos também. A linguagem é outra, tem que ser mais técnica, mas não muito, porque o médico ele tem o conhecimento da doença, da patologia, do diagnóstico, mas espera aí, existe uma ponte a ser atravessada do que eu posso então prescrever. Então essa linguagem de como prescrever para o médico foi quando eu exerci nesse laboratório de injetáveis. A minha entrada na Pharma Special foi em virtude nessas aulas que eu dava para médicos em finais de semana, eu citava muitos produtos da Clariant da Pharma Special na época. Ensinava os médicos a fazerem géis, eles adoravam. Nossa, um gel, vou levar para mim. Pega o potinho, gel sem ativo nenhum. Eles adoravam. E essa dinâmica de estar apresentando, fazendo essa ponte, né, do laboratório para os médicos, isso há 15 anos atrás ou mais, 20, foi com que eu tive essa oportunidade de trabalhar na Pharma Special. Poxa, Sara, vem trabalhar para a gente. E também nós tivemos o advento da entrada dos fatores de crescimento no portfólio. Então, há 15 anos atrás, né, foi quando houve a entrada dos fatores de crescimento na Pharma Special. Ensinar fator de crescimento numa época que ninguém conhecia, ninguém sabia e tinha muito preconceito, né? O fator de crescimento é cancerígeno? Como assim, né? O fator de crescimento serve para tudo? Eu posso fazer um pool de fatores de crescimento e prescrever para todo mundo? Então não é assim. Essa função de ensino, de treinamento, de capacitação também é farmacêutica.
Então a gente precisa ter esse compromisso de treinar, capacitar novos farmacêuticos no mercado. Pessoas que já estão fazendo estágio ter a oportunidade de aplicar o conhecimento lá teórico na prática, e vamos combinar. De estar aqui na bancada, né? Uma diferença muito grande do que é aprendido na universidade e a realidade da farmácia do dia a dia. Então a gente tem uma diferença muito grande de currículo. Isso aí. Tá? Mundos muito distantes. Muito distantes. Você falou pra gente, Sara, que foi, acho que uma trilha minha da Jaque também, que você começou a estagiar muito cedo, né? Sim. Então toda a experiência de bancada sua começou mesmo antes de No você início. se tornar farmacêutico. Exatamente. E essa é uma super dica que a gente dá para você. Se você quer se tornar um farmacêutico formulador, um farmacêutico magistral, busque um estágio numa farmácia de referência Desde o para você início. estar conseguindo desenvolver suas habilidades. Onde você literalmente coloque a mão na massa. Isso faz toda a diferença. Total diferença. Bom, e aí o que acontece? Eu percebo que também existe essa dificuldade por parte dos médicos. Existe muito conhecimento da doença, do diagnóstico, dos exames, mas na hora de falar em tratamento, o que usar? E hoje, ainda com este conceito da medicina personalizada sob medida, fica muito difícil para muitas especialidades médicas. Como assim um tratamento sob medida? Como assim eu posso contar com esse tipo de formulações? Então vejam, a gente com os fatores de crescimento há 15 anos. A área da medicina que mais pesquisou fatores de crescimento foi a cirurgia plástica. Então, para eles é um susto saber que o fator de crescimento já está isolado por biotecnologia. Há 15 anos. Há 15 anos. Então, assim, a gente tem um gap de comunicação. Em algum momento, farmacêuticos também deixaram de ter essa proximidade, essa parte de ensino, de formulações, de desenvolvimento de produtos para os médicos, e essa é a função do farmacêutico. E hoje, né, Sara, desculpa, Fábio, mas hoje, cada vez mais, é comum a gente ir nos eventos médicos onde se tem o jargão, né? Tenha um farmacêutico para chamar de seu. Exato. Então, cabe a nós, farmacêuticos, entendermos também o tamanho dessa necessidade, porque o médico, ele não estuda nada disso daqui. Exatamente. Né? E nós temos o papel de traduzir tudo isso para levar para a realidade deles, para que eles consigam, então, concretizar isso numa receita eficiente, com combinações que não vão gerar transtorno na farmácia. Combinações viáveis e seguras, né? Isso aí. E hoje nós vamos falar muito sobre peptídeos de colágeno e fatores de crescimento, que são, sem sombra de dúvidas, uma grande oportunidade para nós, farmacêuticos, explorarmos formulações altamente eficazes para resolver diversos tipos de problema, né? Isso aí. E Sara, trouxemos para o nosso lab vários ativos que você costuma usar nas suas formulações lá na Pharma Special. O objetivo do lab de hoje vai ser apresentar soluções em fórmulas para a face, para o corpo, para o cabelo, pensando nessa estação. Então, vamos começar a falar sobre o cabelo e como ele fica exposto durante essa estação do ano, durante o verão? Sara, traz pra gente aquela super seleção de ativos que não podem faltar nas preparações que solucionam as principais queixas dos pacientes nesse período de exposição ao sol, ao cloro das piscinas e ao sal do mar, né? É isso aí, o sol é o grande causador do envelhecimento também capilar. É uma estação que nós temos mais radiação solar, além de temperatura. Então, o calor aumentado, elevado, danifica aquela proteção que nós temos, que são as cutículas dos cabelos. O cabelo fica mais poroso, opaco e suscetível ao frizz. Pode ver, você muda de um ambiente para o outro, você sente uma mudança de umidade e temperatura, o cabelo fica alterado. Imagina aqui em Vitória, com o mar, com a umidade, com a maresia que a gente tem. E a sudorese capilar. A sudorese capilar. Então, o que é importante a gente lembrar, né? O sol também danifica o cabelo, evitar muita exposição solar, principalmente para quem tem baixa densidade de cabelo. Então, tem pouquinho cabelo. Homem, por exemplo, pelo corte de cabelo, o cabelo ele fica mais, né? Eu adoro o sol da praia, né? Mas volumoso. E ele acaba o quê? Dando mais acesso do sol ao couro cabeludo. Isso é um problema. Por quê? Nós não temos um filtro solar no couro cabeludo.
O couro cabeludo, por conta do cabelo, ele pode inclusive esconder aquela pintinha que eventualmente você enxerga no corpo e eu vou precisar tratar. Veja como é importante a gente lembrar do nosso couro cabeludo. Chapéu, boné, se faz necessário nessa época do ano. Vai para o mergulho, vai para o mar, nós temos algumas soluções, principalmente para a haste, que podem ajudar aí a evitar a perda de cor, o embaraço excessivo. Isso acontece nas crianças também, né? Isso também por conta do contato do cabelo ao cloro, enfim. Bom, vamos começar pelo couro cabeludo. Couro cabeludo também é pele. Então a gente esquece de hidratar o couro cabeludo. Infelizmente, no Brasil, nós não temos o costume de usar um tônico capilar, em virtude de ser um complemento aí à hidratação ou até mesmo à higiene. O que acontece nos outros países, inclusive aqui na América Latina, é ter o tônico capilar como complemento da limpeza. O brasileiro acha que tônico capilar é só para quem está perdendo o cabelo, e não é. E aí a gente está vendo muita ocorrência de dermatite seborreica. Boa parte dos problemas que nós temos em cabelo tem a dermatite seborreica envolvida. Então isso no homem e na mulher, né? E aí o que acontece? Essa dermatite não tratada pode ocasionar lá na frente a queda de cabelo, né? Isso é muito comum. Então, em termos de dica farmacotécnica, em termos de desenvolvimento de formulações para o couro cabeludo, além de um tônico capilar, e depois a gente fala de ativos, mas nesse momento só de apresentação farmacêutica, nós temos também o pré-shampoo. Então, uma higiene bem feita, ela é fundamental. Uma higiene balanceada, ela é fundamental. Agora, muitas vezes a necessidade do couro cabeludo é diferente da necessidade da haste. Para quem sofre de dermatite seborreica, por exemplo, muitas vezes um ácido salicílico é necessário, um climbazol, um sulfeto de selênio, né, substâncias que são queratolíticas, e isso, infelizmente, não tem como a gente balancear numa mesma fórmula pensando em couro cabeludo e haste. Para nós farmacêuticos fazermos uma fórmula como essa, nós temos um outro problema também. Viscosidade, espuma, perda de espuma. E o consumidor, ao utilizar um shampoo que não tem viscosidade adequada e que não faz espuma, significa que ele não funciona. Ele não funciona, ele não está higienizando, ele não está tratando. Então isso é algo que prejudicou muito o relacionamento às vezes, né? A conversa entre dermatologista e a farmácia, porque o médico achava que era a farmácia que não sabia fazer. Isso aí. E não, o farmacêutico comprova e mostra para o médico que são substâncias que prejudicam a cosmética do produto. E significa diretamente paciente insatisfeito, Sem que é dúvida. Tudo que nem o prescritor e nem a farmácia deseja. Exato. Então, aí vocês estão falando de carga de fórmula, a gente vem nesses pensamentos que quando você não tem experiência de bancada, o que você começa a fazer? Vai lá e começa a acrescentar glucamate, PEG, natrozol, aquilo começa a formar aquela caspinha. E você acha que fica vitorioso porque você conseguiu aumentar a viscosidade do shampoo. E não necessariamente vai dar espuma. E quando o paciente passa aquilo no cabelo, ele vira uma plasta, né? Exatamente. Então aquilo pode enxaguar 2, 3 vezes, fica aquele cabelo emplastado e aí gera o quê? O paciente voltando na farmácia, falando que a fórmula não funcionou, que a fórmula não foi eficiente, que muito pelo contrário, piorou a vida dele, né? Agora ele tem um cabelo emplastado e cheio de seborreia. E é por isso que essa interação, né, do farmacêutico com o prescritor se torna tão importante, né, Sara? Sem dúvida. Porque nem tudo que está escrito na receita necessariamente é viável. E a gente, como profissional, tem que conseguir se posicionar e saber reportar isso para quem está prescrevendo. Exato. Então nós temos o pré-shampoo, que é um shampoo também, ele tem tensoativos balanceados, porque como nós iremos aplicar a formulação direto no couro cabeludo seco, eu preciso ter tensoativo porque, vamos lembrar, este couro cabeludo ele sofre de dermatite seborreica, ele tem sebo, ele tem crostra. Então eu preciso ter esse tensoativo para fazer a superfície de contato neste couro cabeludo. Vencer aquela resistência, né, Sara, para conseguir permear. Exato. Aqui nós podemos colocar
o ácido salicílico, o cetoconazol, o sulfeto de selênio. Vejam que não é uma apresentação grande, é uma apresentação pequena, então tudo isso a gente consegue resolver com essa apresentação. Essa é uma bisnaga Twist Open, ela abre no biquinho, não tem que remover a tampa. Com o mesmo aplicador, a gente coloca no couro cabeludo seco. Homens e mulheres, porque o homem ainda tem o cabelo curto. Agora, para a mulher que não lava o cabelo todos os dias e nela a haste ressecada vai ficar mais visível, é uma boa solução, uma excelente solução para custo e, sobretudo, para eficácia do tratamento. Você potencializa o tratamento de forma Sim. vertiginosa, né? Porque você está pegando o que ia para o ralo, porque normalmente Exatamente. você colocava isso num shampoo que vai ser enxaguado, vai ficar 2, 3 minutos no máximo em contato com o couro cabeludo. Nem com o couro cabeludo, com a haste, com todo o cabelo. Sim. E com essa solução que você trouxe, a Sara que apresentou isso pra gente, há 5 anos atrás praticamente, sim. E a gente usa demais na nossa farmácia, né, Jaque? Sim. Porque foi uma solução formidável e que potencializou muito os tratamentos de dermatite seborreica e sim. de caspa. O paciente, ele usa, a gente pode colocar inclusive óleos essenciais, que é algo que a terapia capilar preconiza bastante. Então, é o momento de todos os ativos terapêuticos estarem nesse tipo de apresentação de formulação. O paciente usa no couro cabeludo seco, fica em contato de 20 a 30 minutos, então ele está lá passando a gola da camisa, põe a raçãozinha do cachorrinho e tal, depois ele vai para o chuveiro, então também é uma medida sustentável, porque até então o shampoo terapêutico a gente ficava lá esperando fazer efeito debaixo do chuveiro, e ninguém desliga o chuveiro, né? Todo mundo fica com o banho quente lá, né? E o ralo está mais tratado que o couro cabeludo do paciente. Então, com isso a gente resolve um problema farmacotécnico, a gente resolve um problema de eficácia do tratamento, a gente resolve satisfação de custo. Então, pré-shampoo é uma das soluções que nós temos para então acabar com este problema do couro cabeludo, que também é pele e a gente tem que tratar. Sara, mas fala pra gente como é que foi desenvolvido o veículo, né, para esse tipo de preparação. A gente usa normalmente o Amigel, né, a 0,35 até 1%, dependendo da composição, para a gente conseguir vincular e ter estabilidade suficiente para dispensar essa fórmula. A Amigel, né, pode ser utilizado e o tensoativo sem sulfato, né, porque sem eu não sulfato. Vou utilizar tensoativos sulfatados para tratar couro cabeludo. O sulfato, a gente sabe, isso não o papo ali de fornecedor, não, isso já é comprovado. Tensoativos sulfatados, tensoativos amoniacais também, são aqueles que têm muito poder de espuma, mas eles danificam a microbiota cutânea, né? Então a gente tem que pensar em remover a sujidade, mas eu tenho que respeitar este microbioma que está no couro cabeludo. Isso mesmo, o microbioma é um assunto que está muito em alta, né, Sara? E aí não é só o microbioma intestinal, sim, é a gente pensar que a nossa pele, o nosso couro cabeludo também tem todo um contexto microbiológico, seja, né, de bactérias, mas também de fungos. Exatamente. E essa solução do pré-shampoo, nessa preparação desse veículo, também serve para fluidos capilares, para a gente estar utilizando durante a noite, potencializando aí o contato do ativo com o couro cabeludo. Não é só para tratar caspa, seborreia e essas outras dermatites que a gente tem no couro cabeludo, né, Sara? Exato, as mulheres vão enxaguar, quando entra em contato lá com a água, os homens também vão perceber a explosão da fragrância ou do óleo essencial, isso é muito terapêutico, é muito legal, e para quem tem o cabelo comprido vai usar o shampoo de hidratação que já está acostumado a utilizar na haste. Condiciona, usa máscara, enfim. Agora, a gente não pode esquecer que lavou, removeu, nós podemos contar também com tônicos capilares. E o tônico capilar, ele pode ser, sim, para controlar essa oleosidade, porque depois que a gente remove, né, essa sujidade, tem uma tendência a produzir o sebo novamente. Então a gente pode colocar, rebote, né, Sara? Exato, normalizadores da secreção sebácea. Podemos colocar prebióticos desse tipo de formulação, isso é muito bacana. Então a gente teve uma inovação em ativos para cabelos nos últimos anos. Podemos colocar vitaminas. Então, a vitamina hoje, eu vou fazer um hair food, ou seja, não necessariamente para quem está com queda, mas aquela pessoa que se incomoda que o cabelo parou de crescer.
É muito comum isso. Poxa, meu cabelo parou de crescer. Sofri um corte químico. Preciso que o meu cabelo cresça mais rápido, que tenha mais viço agora, porque o corte químico destrói a haste. Então, esse cabelo novo, para crescer, eu preciso ter um ritmo o mais rápido possível, porque impacta muito as pessoas que sofrem um corte químico, e essa haste precisa ser nova. Então, eu preciso retomar o crescimento dessa haste. E aí se faz necessário tanto a suplementação oral contra uma suplementação, né, um uso de um dermocosmético na região onde você quer o resultado. Não existe só minoxidil. As pessoas acham que tônico capilar é o minoxidil oleoso, deixa o cabelo enrijecido, duro. E não é isso. Nós temos o minoxidil, ele é um medicamento, ele é prescrito por médicos, até porque tem pacientes que não têm a necessidade ou não respondem ao uso de minoxidil, é importante que se diga. Mas nós temos outras alternativas e o que é mais interessante é que fazem parte da fisiologia do couro cabeludo. Aí é a evolução da biotecnologia que nós tivemos nos últimos 20 anos. Hoje, por biotecnologia, eu consigo isolar substâncias que já fazem parte do couro cabeludo, que por doenças, idade, genética, passam a ter essas substâncias reduzidas. O que acontece? Ciclo capilar estaciona, tenho queda de cabelo, ou até mesmo a gente começa a ter uma irregularidade na população de fios jovens e fios velhos. A gente começa a ter um fio mais envelhecido, mais suscetível à queda, por exemplo, quando você passa o pente, você começa a ver ali bastante queda de cabelo, que são os fatores de crescimento. São os peptídeos nanotecnológicos que nós trouxemos para o Brasil há 15 anos atrás. Sem dúvida alguma, uma divisão de águas no tratamento, não só de cabelo, mas de pele também. Afinal de contas, né, Sara? Do mesmo jeito que a gente aplica lá o creme para fazer um rejuvenescimento global do nosso corpo, uma hidratação e assim, né, a gente também deveria estar preocupado com esse rejuvenescimento do couro cabeludo. Exatamente. E segmentar o nosso cabelo em duas partes, igual a Sara fez, foi muito... foi uma evolução no meu ponto de vista, né? Porque você tem que tratar onde o cabelo está fixado, onde ele está lá ancorado, e tratar as hastes, né? Então você tem tratamento para as duas áreas. Então, Sara, quando a gente fala da saúde do couro cabeludo, o que você tem de opção lá na Pharma para potencializar essa saúde capilar? Desde vitaminas, então desde o Folicuzan, que existe há 20 anos, produto alemão da CLR, nós não podemos ficar sem Folicuzan, que é um dos itens mais aí solicitados. E é interessante que o Folicuzan, por exemplo, não só para um eflúvio telógeno, muitas vezes causado por uma queda de nutrientes ou por algum período, né, que a pessoa esteja passando, mas também ativos que vão atuar na principal causa de alopécia, que é a androgenética. Mas não entra no outro. O Folicuzan, qual é a concentração usual dele? Ele pode ser utilizado até 5%. 5%. Tá? Agora continua. Vamos lá. Pro próximo. Os fatores de crescimento, sem dúvida, e eles são nanotecnológicos, são peptídeos, né? Então hoje a gente vê como que a pesquisa de novas moléculas estão amparadas nesse tipo de desenvolvimento que são os peptídeos. Para a gente, na Pharma Special, não é uma área nova. Nós falamos de peptídeos há mais de 20 anos, com o Matrixil, que ele foi o primeiro peptídeo a ser desenvolvido, e foi em 92. Isso aí. E aí, né, Sara, a gente que está no segmento magistral e que lida com lançamentos atrás de lançamento, a gente ama falar daquilo que ficou. Então, uma substância que foi lançada em 92 e que até hoje é atualizadíssima quando a gente pensa em eficácia em um rejuvenescimento global de rugas extremamente difíceis de serem tratadas. Exatamente. Então hoje as novas moléculas todas, Ozempic é um peptídeo. Então hoje a gente vê a busca de novas moléculas todas com essa característica de ser um peptídeo. Peptídeos são aminoácidos ligados, né, por ligação covalente, eles podem ter diferentes pesos moleculares, a gente também pode colocar neles grupos funcionais. Eles imitam o fisiológico muitas vezes, então isso é muito importante.
pela queda de cabelo, por razões hormonais ou fisiológicas ou por idade, eu posso suplementar um fator de crescimento que faz parte do meu tecido, não é nada estranho que este couro cabeludo está recebendo, e a gente retoma um ciclo capilar saudável. Vejam que este peptídeo, a luz, né, ela quase atravessa lá, né? Eu tenho a nanotecnologia revestindo este peptídeo. Levemente opaco nessa... Levemente opaco. Então, assim, este aqui é o fator de crescimento VEGF, é o vascular. Pra vocês terem uma ideia, minoxidil, quando a gente aplica no couro cabeludo, ele é um precursor de VEGF. Ele vai estimular o couro cabeludo a produzir VEGF. A doutora Cristina estava falando ontem, tem pacientes que não respondem ao minoxidil. Por quê? Ele não tem a enzima que converte esse minoxidil no VEGF. Então, se eu sei, olha como é importante a gente estudar, não só a farmacotécnica, mas farmacologia. Se eu sei que esse paciente não converte minoxidil, e eu sei que o VEGF é o mecanismo de ação dele, o VEGF já está isolado. Então, eu posso ter um atalho na minha formulação? Posso. E esse paciente vai responder ao minoxidil oral. E isso também, Sara, é muito importante para aqueles profissionais que não podem prescrever minoxidil por não serem médicos. Exatamente. Então é uma alternativa extremamente eficiente e que nós, farmacêuticos, por exemplo, podemos prescrever. E, Sara, é importante você falar de onde vêm esses fatores de crescimento, né? Fala um pouquinho da empresa, da biotecnologia embarcada na empresa que fabrica esses fatores de crescimento e disponibilizou ele em primeira mão para o setor magistral. Sim, é da Caregen. A Caregen é uma empresa sul-coreana. Eles são líderes no desenvolvimento de fatores de crescimento e peptídeos. Então, a gente também pode ter um medicamento, um peptídeo derivado do fator de crescimento. E por que nós fazemos isso? Por que isso é interessante? Porque imita o fisiológico, não é nada estranho que a gente está colocando neste couro cabeludo, nessa pele. São líderes no mercado, no desenvolvimento dessa tecnologia. O Dr. Chung, inclusive, é pesquisador na área de melanoma, né? Porque a gente sabe que determinadas doenças é um problema de comunicação celular. Com certeza. Então, quando você, de alguma maneira, modifica essa comunicação celular, eu consigo diminuir sintomatologias de determinadas patologias ou até mesmo ser aí o tratamento para essas doenças tão complexas como tumores, né? O copper peptídeo, ele é também um peptídeo de cobre, ele é levemente azulado e é ele o responsável por inibir a enzima 5-alfa-redutase. Então, falando de alopécia androgenética, que 70% a 80% dos casos nos consultórios a gente tem alopecia causada pela dermatite ou pela alopecia androgenética, é o copper peptídeo que vai inibir. Então ele teria uma ação finasterida-like? Finasterida-like. Eu diria que ele é até melhor em termos de peso molecular, porque a gente sabe que finasterida tópica a quantidade a gente tem precisa botar nela para conseguir demais, e a gente não sabe se ela vai ter a mesma biodisponibilidade. Copper tripeptídeo é um dos peptídeos mais leves que nós temos. Então ele é muito levinho. Num couro cabeludo, que a palavra já diz, é um couro cabeludo, né? Então é um desafio a gente ter produtos que vão permear e ter biodisponibilidade. Então todos os casos de alopecia androgenética, excesso de oleosidade, dermatite seborreica, então às vezes não é a alopecia androgenética já em si, mas toda alopecia androgenética começa com uma hipersecreção sebácea. Então tá vendo que o folículo, que o couro já está mais oleoso, corre para reequilibrar isso. E o copper peptídeo é então essa alternativa. Agora vocês falaram... Só, Sara, acrescentando uma coisa que é muito importante, porque um dos principais motivos que fazem os pacientes deixar a terapia tópica é a cosmética, né, desagradável. Sensorial desagradável, a né? finasterida, por si só, por ser uma substância que exige diferentes adjuvantes farmacotécnicos para que ela esteja ali um pouco mais viável na formulação, ela deixa essa cosmética desagradável. Então, o copper peptídeo também se torna aí
uma alternativa muito viável para melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Em outras palavras, o cabelo vai ficar totalmente encebado, porque você precisa de botar muito glicol ou muito solvente para conseguir o mínimo de solubilidade possível para que a gente consiga aplicar o produto no nosso cabelo. Para o homem é bonito, parece que ele passou um gel no cabelo. A mulher não lava o cabelo todos os dias. Aí. Se ela está com o couro cabeludo oleoso, parece que está sujo. E aí a gente vê os fatores de crescimento, nós temos mais de um tipo de fator de crescimento. Então por que isso? Porque nós temos mais de um tipo de fator no nosso couro cabeludo. Então a gente imita o fisiológico. Então eu tenho fatores de crescimento como esses da frente que fazem vasodilatação. E aí é importante, tem pacientes que às vezes por conta de uma enxaqueca crônica não pode às vezes receber substâncias que são vasodilatadoras. Eu posso tirar esses fatores que comunicam vasodilatação? Posso. E aí, Sara, é um dos efeitos adversos do próprio minoxidil oral. Exatamente, exatamente. Nós temos também, por exemplo, o fator de crescimento vascular, que é o VEGF, nós já apresentamos, KGF, que é o fator de crescimento de queratinócitos. Antes mesmo de um fiozinho de cabelo aparecer no couro cabeludo, já tem queratina nele. KGF já está lá, atuando no bulbo, na papila folicular, e ele é essencial quando nós estamos falando também da pigmentação do cabelo, tá? Negros têm bastante KGF na pele. KGF é um fator de crescimento que ele está intimamente relacionado com a atividade de melanócitos. Por isso que KGF a gente sempre posicionou para cabelo. Então, escurecer cabelo a gente precisa. Então, KGF é muito bom. Ele ainda vai promover essa ação, né, de retardar o antigrisalhamento. Exatamente. Então, além de favorecer o fio, ele vai ter esse sonho de consumo, vamos falar assim, né, Sara? Exatamente. Outro peptídeo para escurecimento dos cabelos, e não é aquele cabelo escuro como antes. É muito bacana você ter uma renovação do cabelo o mais próximo da coloração que você tinha antes. Isso para as mulheres impacta bastante, né? E nós temos com esse tipo de tecnologia também, para quem está fazendo transição capilar para uma coloração normal, né? Tá tirando a tintura e está vindo para a coloração normal, que essas tecnologias de pigmentação, elas disfarçam aquela linha de transição que é muito impactante para a mulher e faz com que ela desista da transição muitas vezes, né? Daquela linha de transição muito marcada do que era a tintura para o cabelo normal, esse tipo de tecnologia ajuda bastante a diminuir. Bom, nós temos um outro peptídeo que escurece o cabelo, mas vejam qual é a diferença. Eu tenho um peptídeo nanotecnológico revestido por um fosfolipídio e eu tenho um lipopeptídeo, que é o Silver Free. Qual é a diferença desses peptídeos? Ambos são peptídeos. Acontece que eu tenho diferenças no sistema de delivery, de entrega. O Silver Free, assim como o Matrixil, que a gente vai falar em rosto, todas as outras áreas, eles são lipopeptídeos. Eu tenho substâncias lipídicas ancorando, bem pequenininhas, ancorando nesse peptídeo para favorecer a permeação no couro cabeludo. Já os fatores de crescimento são revestidos por nanotecnologia. E nós vimos ontem, né, que hoje, para viabilizar, por exemplo, a aplicação na pele está sendo muito pesquisada, mucosa oral, por exemplo, traqueia, outras vias de aplicação que não são endovenosas, os peptídeos são revestidos por nanotecnologia, justamente para favorecer esse efeito retarde de durabilidade ao longo do dia. Estão vendo como farmacêuticos, como a gente está tendo essa evolução em matérias-primas, em substâncias ativas? Tudo isso foi couro cabeludo. Vamos para a haste? Isso aí. Antes de chegar na haste, fala pra gente, Sara, qual a concentração usual de cada um dos fatores de crescimento? A gente sabe que já tem um range das concentrações. E quais são as restrições farmacotécnicas desses fatores de crescimento? Excelentes perguntas. Bom, como a gente quer imitar o fisiológico, o ideal é a formulação ter mais de um tipo de fator de crescimento. Então, quando ocorre uma associação terapêutica mais de um tipo,
0,5% é suficiente. Agora, eu vou desenvolver um produto, isso é uma pergunta muito de indústria, vou desenvolver um produto de fator, mas eu quero escolher um fator de crescimento. Qual dosagem vou utilizar? Nós preconizamos 3% deste único fator de crescimento, tá? Agora, a farmacotécnica, que é importante a gente comentar, é que peptídeo, eu não vou poder, por exemplo, desenvolver shampoo com peptídeo. Primeiro, pelo modo de aplicação. Eles dependem de tempo de contato para permear o couro cabeludo. Isso é um erro comum, inclusive, entre médicos. Os médicos querem fazer um shampoo de copper peptídeo, por exemplo. Ou seja, isso é jogar dinheiro pelo ralo. Shampoo anti-queda não existe. Shampoo é para desengordurar e tratar a haste. Ponto. Abrir caminhos para a terapia que vem em seguida. Porque um couro cabeludo sujo, você pode ter a nanotecnologia que for. Essa crosta vai impedir que esses ativos permeiem o cabelo, tá? Ou seja, se não tiver um ritual para preparar esse couro cabeludo para receber a fórmula, você também tem uma perda de eficácia do tratamento. E quem precisa de informar isso para o paciente é você, Então, a melhor via de administração dos peptídeos para couro cabeludo são os tônicos. Tônico capilar com baixa concentração de álcool possível, no máximo 30%. E cuidado muito com o pH. pH da formulação para um peptídeo, todos, não somente para couro cabeludo, mas também para a pele. E não somente da Farm Special, todos os peptídeos são assim, eles são sequenciamento de aminoácidos. Se é uma formulação com muito solvente, a gente tem um problema com relação à estabilidade desses aminoácidos. Se é uma formulação que vai ter muito tensoativo, idem. Então a gente evita ao máximo muito álcool na formulação, pHs é muito ácidos, quando eu falo ácido é abaixo de 4, tá? E, por exemplo, também associação, por exemplo, com minoxidil. Infelizmente, a gente sabe que o minoxidil, as duas formas que existem de minoxidil, ou sulfato, que é aquela que é muito solúvel em água, mas abaixa demais o pH, ou minoxidil base, que exige muito solvente, então, ou muito álcool, ou muito solvente, ou muito PEG, são meios, são veículos incompatíveis com os fatores de crescimento. Na hora a gente não vê, tá? Você está misturando ali, super possível minoxidil com fator de crescimento. Ele precipita todinho. A gente começa a ver a coalescência dessas estruturas que são fosfolipídicas e forma uma nata na solução. O paciente acha que está aplicando a formulação e os fatores de crescimento já foram todos embora. Essa é a diferença, pessoal, da fórmula funcionar e da fórmula não funcionar. Então, se você consegue separar essa fórmula, mesmo que você receba do prescritor em duas composições, e a gente está aqui para isso, né, para justamente orientar o prescritor nesse sentido, você consegue potencializar o tratamento desse paciente, né, Sara? Minoxidil num frasco, o paciente usa no couro cabeludo, suja bastante, vai, dorme com o produto, dia seguinte lava, fatores de crescimento nas regiões. E aí, ó, um frasquinho de 50 ml, nada muito volumoso, numa associação estratégica, vai funcionar muito mais do que fazer tudo num frasco só. Um modifica a cosmética do outro, o sensorial do outro, a gente sabe que minoxidil, ele tem um residual oleoso pela natureza dele, então aí a gente já prejudica toda a cosmética natural dos fatores de crescimento. Então o ideal realmente é separar. Poxa, Sara, mas meu paciente não é muito disciplinado, ensina ele, suja bastante o couro cabeludo com minoxidil, dorme daquele jeito, isso mulheres aí também. Dia seguinte, lava fatores de crescimento tônico, nas regiões importantes. E aí, Sara, vale frisar mais uma vez a responsabilidade que nós farmacêuticos que estamos na bancada temos em propagar esses conhecimentos das incompatibilidades. Porque muitas vezes a gente fica ali preocupado em fazer certos ajustes para fazer dar certo. Mas se a resposta clínica não acontece, muitas vezes produtos maravilhosos vão passar a deixar de ser prescritos porque o prescritor fala assim, não faz diferença, não vejo resultado. Então, é sim responsabilidade nossa de divulgar e de trazer todos esses desafios, porque o médico ou o prescritor, ele não consegue nem chegar a ter esse nível de conhecimento, porque é de quem está verdadeiramente ali
trabalhando com isso no seu dia a dia. É a função do farmacêutico. Isso né? aí. E Sara, a gente falou aí de tratamento de alopecia, e vamos falar um pouquinho agora da haste, né? Então a gente precisa de manter essa haste hidratada, selada. O que a Pharma tem aí para a gente melhorar essa redensificação dessa haste, manter ela com aquele brilho, sem aquele efeito frizz? Fala um pouquinho para a gente quais são as soluções para cabelo que a gente pode trazer nesse sentido. Sim, a haste, nós temos a cutícula, como nós falamos no início da nossa gravação. A cutícula é danificada pelo excesso de exposição solar, pelo envelhecimento. Nós temos no grisalho, por exemplo, muito mais cutículas do que num cabelo sem, né, com a pigmentação natural. Então a cutícula ela é muito maior, a camada de cutículas ela é mais espessa. E até mesmo um cabelo envelhecido, não somente pela idade, ele pode também ser envelhecido pelo excesso de químicas. A pessoa lisa, a pessoa descolore, tudo isso também envelhece e danifica a cutícula. O que a gente tem para solucionar? Nós temos as queratinas, proteínas de uma maneira geral. Hoje, com o advento, né, dessa tendência da gente evitar ao máximo substâncias de origem animal, temos muitas proteínas de origem vegetal também, mas que não são tão estudadas como as proteínas animais. Queratina ainda são as mais estudadas e são as que mais conseguem fazer essa sobreposição, essa suplementação da perda proteica que a gente tem na haste. A queratina, por ser muito grande, muitas vezes ela forma filme, então ela dá essa ideia de que ela está fortalecendo e tem que ser usado com moderação. Então as formulações elas precisam ter um equilíbrio nessas queratinas. Hoje nós temos peptídeos, fragmentos bem pequenininhos de aminoácidos que têm já a função de fazer redensificação dessa haste. Então, a haste também ela vai perdendo a sua estrutura em termos de espessura. Então, essa redensificação com esses aminoácidos mais pequenininhos, como o Querestor, eles ajudam então a fazer essa reposição inteligente. Raiz quase não precisa, comprimento já começa a necessitar dessa reposição e as pontas então nem se fala. Então, essa reposição, em vez de ser um filme homogêneo como a queratina antiga da raiz às pontas, o Querestor ele vai fazendo esse preenchimento onde houver necessidade. E lembrando que restaurar uma haste danificada não é no chuveiro, numa máscarazinha 3 minutos. Isso aí. Todo desenvolvimento que nós temos no mercado com esse apelo de 3 minutos é condicionador. Então, o condicionador em 3 minutos, ele consegue trocar carga, ele consegue, naquela região que está muito negativo, cabelo danificado ele é muito negativo, o condicionador é positivo, ele vem e neutraliza essa carga, o cabelo fica maleável. Em 3 minutos, essa reação é possível de acontecer. Agora, de devolver estrutura para a haste, selar a cutícula, e aí a gente pode também falar do 18-6. Cuticente 18-6 é desenvolvido pela Croda. Ele é o lipídio essencial do cimentinho que deixa as cutículas fechadinhas. Não é só ceramida. Ceramida é um componente lipídico também, mas ele tem uma concentração menor no cimento intercuticular. O 18-6 é o lipídio principal. E hoje a gente consegue também suplementar o 18-6. Numa máscara, num condicionador bem desenvolvido com essas tecnologias, nós devemos expor a haste ao calor e ao tempo. Então aquela prática antiga da gente fazer hidratação no cabelo, põe uma touquinha e aquecia, gente, isso não saiu de moda. Isso ainda funciona bastante muito, né, e precisa. Então você quer ser sereia, quer ser cabeluda, vai precisar ter essa rotina, pelo menos 2 vezes por mês. Vou na minha higiene incluir uma máscara contendo substâncias que vão estar com foco na haste, como Querestor, alguns agentes hidratantes também, lipídios, 18-6, esses 2 já temos um excelente produto. Tempo de contato, então não são os 3 minutos, a gente deve ficar aí de repente uns 40 minutos no mínimo, e a touquinha para calor, porque eu preciso de calor e tempo para que essas substâncias entrem no cabelo. Concentração desses 2 ativos que você acabou de falar, Sara. Querestor, no início de tratamento, pode ser até uma dosagem elevada, porque cabelo é progressivo também a resposta de reparo. Então, a gente pode começar com uma dosagem maior e vir reduzindo, tá? Então, além do Querestor,
o 18,6, que é este lipídio essencial para manter as cutículas fechadas. Nessa máscara, então, será super funcional. Lembrando também que na área capilar nós temos também ativos que trabalham a parte do microbioma, o Ecodermine. Ele é um pré-biótico, ele ensina as nossas bactérias residentes a se tornarem resistentes, né, a ataque de infecções, fungos oportunistas. Isso é muito importante. Não adianta a gente usar só antibióticos e fungistáticos, fungicidas. Eu tenho que ensinar o meu microbioma a se defender dessas ocorrências que vão acontecer, que vão aparecer. Então, a Ecodermine é muito bacana. E o Apscalp, né, que é derivado do aipo, também da croda, da sederma, ele ajuda na hidratação do couro cabeludo e combate a caspa. Você que acha que caspa a gente só vai tratar com agentes queratolíticos, adstringentes, que vão depois ressecar demais e dar a caspa reversa, aquela caspa seca depois... Efeito rebote total. Nós temos o Apscalp, então ele é extremamente inteligente. Em vez de ressecar o couro cabeludo, muito pelo contrário, ele hidrata e combate 2 tipos de malacésia. Concentração e pH desses dois. Apscalp a gente usa sempre na dosagem de 1,5% a 3% e o Ecodermine de 1% a 2%. Produtos para cabelo, nós não podemos utilizar dosagens muito elevadas. Nós, como fornecedores de soluções, matérias-primas, temos que provar que o ativo é efetivo em baixas dosagens. Senão inviabiliza o desenvolvimento. E tem alguma incompatibilidade de pegar esses dois ativos? Os dois tranquilamente, não tem problema, então, como os fatores de crescimento, se a gente não. quiser misturar eles com fatores de crescimento, não tem fazer problema. essa combinação, lá naquele tônico que a Sara falou no início, pode ser combinado. Um tônico para o cabelo, para o couro cabeludo, prebiótico com fator de crescimento e vitaminas. Olha que maravilha. Isso não aí. existe no mercado, Não né, Sara? tem. Isso aí. Isso é ser diferente, isso é ser personalizado. Sara, agora vamos falar então da face. E vamos começar pela área dos olhos, sabendo que a hiperpigmentação periorbital, que todos conhecem aí como olheira, ela se intensifica ainda mais nesse período em que somos expostos ao sol, à radiação. E quais são aí as alternativas que a Pharma tem para combater as olheiras e também para prevenir a formação das temidas bolsas? E para promover aí o que a gente quer de rejuvenescimento global. Então vamos lá, peptídeos também, como você comentou. Tudo peptídeo. Tudo peptídeo. A área dos olhos é uma área sensível, é a pele histologicamente mais fina que nós temos, então as ruguinhas acabam marcando mais e mais precocemente. Está exposto ao sol também. Então os peptídeos, como o aloxil, que é um lipopeptídeo também, ele, na verdade, são 2 peptídeos em um. E ele tem crisina e ele tem a N-hidroxissuccessimida, que é um ativo que está no peptídeo. Você vê, peptídeo, não vou ter só aminoácidos, eu posso ter grupos funcionais complexados a esse peptídeo. Ele vai justamente quelar o ferro. Então, a olheira, aquela região escurecida muitas vezes, é pelo depósito de ferro. Nesse vaso sanguíneo bem fininho que nós temos, que são os capilares, a gente tem a passagem do sangue e às vezes tem o rompimento dessas hemácias, liberando ferro. E ferro no sol tatua. Então, nós temos muitas vezes o paciente com aquela olheira escurecida por depósitos de ferro. Agora, não somente isso. Nós também temos a bilirrubina e a biliverdina, que também são compostos dessa hidrólise da nossa hemácia. Então, algumas olheiras, inclusive, você vai olhar, parece que ela está oliva, ela está ocre, ela tem uma variação de cor, ela é meio violácea. Então, dependendo do estágio dessa olheira, a gente tem maior concentração desses pigmentos. O que é bacana dizer que a Aloxil, sendo ele um peptídeo, preenche ruga, ele vai estimular o colágeno dessa região e, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza desses pigmentos que se concentram e tatuam a região da olheira. Então, esse produto, o Aloxil, o nome já diz, alo, ele vai ajudar justamente a este escurecimento. Mas nós temos, por exemplo, para quem sofre de edema, é um inchaço. Então, nós temos pessoas que, por conta da sua
seu estilo de vida, ou por questões realmente hereditárias. A família tem desenvolvimento de olheiras, né, no sentido de bolsas. Então, a gente está falando de edema, é líquido. Isso também é fragilidade da circulação ao redor dos olhos. A gente precisa intensificar. Antioxidante vai muito bem, por isso que é muito bem-vindo vitamina C na área dos olhos, resveratrol, porque quem protege vaso sanguíneo é antioxidante. Inclusive, na nossa dieta, a gente tem que ter antioxidante, porque são os nossos protetores vasculares, para tratar esse edema. O que é o edema? É como se fosse aquela mangueirinha de jardim furada, que vai escapando, né? O líquido no caminho. Então a gente tem uma deficiência circulatória nessa região. Além de inestético, isso pode evoluir por acúmulo de gordura. Então, uma inflamação vascular não tratada, você muitas vezes tem depósito de gordura tardiamente nessa região. Então, são pessoas que começam com edema e depois já tem aquela bolsinha de gordura. Aí é mais cirúrgico, fica mais difícil tratar. E aí, Sara, vocês também têm um princípio ativo, que é o Rubstein, que quando a gente para olhar os estudos, é para rosácea. Porém, quando a gente começa a estudar o que ele faz, para quem gosta de formular, acaba sendo tendencioso e colocando ele também para a área dos olhos. Ele trabalha bem a questão da fragilidade vascular. Nós estamos envelhecendo e estamos perdendo o colágeno também dos vasos. Vaso dilata, mas não volta mais àquela posição original. Isso é um problema na rosácea e que nesse caso o Rubstein também pode ser utilizado. Agora, olha que bacana a personalização. Essas embalagens, elas chegaram primeiro na farmácia de manipulação. Isso aí. Então hoje as pessoas veem a indústria utilizando, mas assim, demorou muito tempo para essas embalagens chegar na indústria. Então veja que bacana, você tem um sistema, né, bem geladinho, porque essa ponta é de inox, e ela vai entregar o produto na região dos olhos com este frescor. Lembrando, isso eu sempre falo para os médicos, prescrição para a área dos olhos, sempre pequenos volumes. Então, 30 gramas para face, 60 ml para o couro cabeludo, tal, mas para a área dos olhos, 15 ml. Então, a gente tem essas duas embalagens muito interessantes e eu gosto de enfatizar isso. São embalagens que hoje estão no mercado, na indústria, mas chegou primeiro na farmácia de manipulação. E Sara, o sistema de delivery ideal para esse tipo de preparação é o quê? Seria cremes ou gel creme ou falar géis? Exatamente isso. O creme, ele acaba sendo importante porque creme, a emulsão. Nós não temos glândula sebácea na área dos olhos. Tá? Facilita a permeação. Exato. Então, o creme, ele acaba sendo até mais nutritivo em termos de memória da hidratação. Um sérum não seria contraindicado, mas ele acaba, por não ter essa cadeia graxa, né, essa composição graxa, não dando essa memória de hidratação. Tá? A gente pode também colocar agentes hidratantes num sérum, enfim. O sérum acaba sendo mais utilizado por ser mais fácil de aplicar na área dos olhos. Mas dependendo da idade do paciente, a emulsão é bem-vinda. E o que você pode fazer com a Loxil? Qual a concentração dele e o que você não pode misturar ele jamais? A Loxil não tem limite de utilização. Dosagem alta, de repente, 4%. Vamos pensar numa dosagem de 4%, para aquela olheira que acabou de chegar. Assim como você falou, de pequenos volumes, grandes concentrações de tipo de preparação são bem-vindos, né? Exatamente. E Sara, para quem faz uma blefaroplastia, por exemplo, que sofre bastante ali com aquele pós-operatório, a Loxil também é uma alternativa. Super indicado, não somente para pós-blefaro, porque o ferro vai ser um complicador no pós-operatório. Mas também quem vai fazer preenchimento com ácido hialurônico no degrau, vai fazer uma série de procedimentos, o jato de plasma. Então são muitos procedimentos que estão sendo realizados e o pós muitas vezes causa um hematoma. Então é muito bacana assim utilizar o Aloxil, doses altas, 4% é a dosagem que a gente recomenda. Alguma restrição de pH para o Aloxil? Peptídeo também. Peptídeo, sendo então... ele peptídeo, nada de pH abaixo de 4. E ele também aceita aí várias associações, né? Inclusive fatores de crescimento. A gente pode utilizar o fator de crescimento epidermal, por exemplo. Uma coisa importante da gente enfatizar, a Loxil não vai clarear a olheira que tem melanina. A olheira árabe. A olheira árabe, descendentes de árabes, eles têm a melanina. Os indianos
tem aquela coloração mais oliva, né? Uma melanina mais oliva. Então, o que acontece? Na olheira, esses pigmentos também estão. A Loxil não quela melanina. Então, o que a gente poderia utilizar na área dos olhos e que está aqui na bancada, que é muito legal? É o TGP2 peptídeo. TGP2 peptídeo, ele é um peptídeo nanotecnológico derivado do TGF-beta. E ele é um clareador. Então, esse clareamento para melanina na área dos olhos vai ser muito interessante e ele também vai ter ação redensificante, de estimular colágeno. Aí a gente tem, de repente, uma formulação desenvolvida para quem tem olheira mista, que é muito comum. Eu tenho um problema vascular e a melanina junto. Né? Isso aí. E o Matrixil é bem-vindo para a área dos olhos? Também na face. Eu chamo a Loxil de Matrixil da área dos olhos. Tá? Então ele foi desenvolvido para essa necessidade da circulação. Sara, você está falando de colágeno, né? E a gente sabe que a exposição ao sol intensifica consideravelmente a destruição do colágeno, sendo no rosto a parte mais afetada nessa hora. Sabemos que isso não acontece de um verão para o outro, né? Mas se a gente não tomar nenhum cuidado, isso vai aumentando, gerando flacidez e surgimento de rugas. Obviamente que esses sinais fazem parte de um processo de envelhecimento que a gente conhece, mas ninguém quer ter isso. Exato. Então fala pra gente o que a gente pode ter no combate das rugas. Rugas a gente precisa classificar. Nós temos a ruga pela flacidez, e isso acontece muitas vezes por conta do fotoenvelhecimento. Nós fomos uma geração que na infância não teve o costume de utilizar filtro solar, então hoje a gente vê aí, né, os sinais chegando, o que não acontece com as crianças, né, da nova geração, já usam filtro solar desde muito cedo. Então, esse fotoenvelhecimento gera um problema de perda acentuada da resposta natural da nossa pele, que é de regeneração. Então, é um assunto que cabe a gente falar de fator de crescimento também. A gente vai perdendo o fator de crescimento da pele, que comunica a síntese de colágeno. Então, por exemplo, poxa, eu vou ter que fazer bioestimulador. O bioestimulador muitas vezes ele estimula a produção de alguma substância que está faltando na sua pele. Nós temos o TGF-beta. TGF-beta, por exemplo, é quem o Sculptra, por exemplo, injetado, vai estimular na pele. Então eu já tenho um atalho. Além do Sculptra que eu posso fazer no consultório, e ele não pode ser injetado em todas as áreas, por questões anatômicas principalmente, eu posso utilizar o TGF-beta que ele estimula na minha pele naquelas regiões onde ele não pode ser aplicado. Área dos olhos, por exemplo. Então, olha que bacana, TGF-beta ser o resultado do bioestimulador. Como é importante a gente saber essa parte da farmacologia. Isso aí. Agora, o TGF-beta é um fator de crescimento, que a gente passa a produzir menos conforme a idade. E se tomou muito sol na infância, eles também são produzidos pelas nossas células tronco lá, da nossa camada basal, da nossa junção dermopidérmica, a gente tem menos fator de crescimento presente aí também, tá? Tô vendo aqui na bancada o IGF. IGF tem uma história muito bacana para contar, principalmente para a mulher que está na menopausa, IGF é indicado. Mas de uma maneira geral, IGF é metabólito do nosso hormônio de crescimento. Se a gente para de crescer, consequentemente, eu vou tendo uma queda de IGF na minha circulação, no meu organismo. Isso impacta ritmo de crescimento capilar, isso impacta ritmo de cicatrização. Quando você era criança, machucava, rapidamente cicatrizava. Agora você percebe que está demorando muito mais tempo para cicatrizar essa pele. Então, tudo são sinais de que o fator de crescimento, produzido lá também pelas nossas plaquetas, que fazem essa recuperação da ferida, está deficiente. Então, vejam, a ruga, o envelhecimento, a flacidez, ela também é uma ferida crônica. Como dizia Fitzpatrick, se eu devolvo o fator de crescimento que a gente usa muito na ferida, eu também trato a ruga causada pelo fotoenvelhecimento. Então seriam rugas... Vai cicatrizar a ruga. Cicatrizar a ruga. Rugas causadas pela queda de colágeno e de matriz extracelular. Aí nós também temos Matrixil, foi o primeiro lipopeptídeo desenvolvido. Nós temos 3 tipos, né? Inclusive estão aqui na bancada
vocês trabalham com os 3 tipos. Nós temos aqui o primeirão, né, desenvolvido, aqui ó, Matrixil 3000. Ele, inclusive, tem testes em pele masculina. Importante a gente enfatizar isso, Vamos né? lá na frente falar sobre esse. Com o crescimento do mercado masculino. Tem que ter testes em pele masculina. Matrixil 3000, ele vai estimular colágeno, matriz extracelular, GAG, enfim, e ele vai remover alguns marcadores de envelhecimento da nossa pele. Ele foi aí desenvolvido há muito tempo atrás. A gente também tem o Syntesix. Ele estimula 6 componentes de matriz. Então, essa flacidez causada pela queda de matriz extracelular, e o colágeno faz parte disso, não somente. Ele estimula 6 componentes dessa matriz. É o colágeno 1, é o colágeno 4, 6. São colágenos que estão na junção derme-epiderme e que, inclusive, por causa do melasma resistente, esse colágeno é muito fininho, às vezes a gente está querendo tratar melasma e manchas, é um problema de colágeno que a gente tem ao redor do melanócito. Olha que interessante, né? Então, o peptídeo, principalmente as matriquinas, eles não vão tratar apenas a flacidez do colágeno, da falta de matriz extracelular, mas ele vai ter impacto direto, inclusive, no clareamento de pele. Isso os médicos têm visto com os bioestimuladores. Eu faço bioestimulador na paciente e clareio o melasma. Eu faço bioestimulador no paciente e diminui rosácea. Tudo por quê? Você está devolvendo componentes naturalmente presentes nessa pele e dessa forma você controla outras patologias. Muito tá? legal, Sara. Agora, nós temos também a ruga dinâmica, causada por contração. E são responsáveis pelo movimento da nossa face. Ainda bem que existem, né? Ninguém ia ficar bonito estático, né? Robotizado, né? Exatamente. Agora, ele é um peptídeo também, isso nós trouxemos o ano passado. Isso é uma revolução, né? Por quê? A gente já fala de outras toxinas nos bastidores da indústria. Todos já estão falando de toxina C, toxina E, toxina D. Porque a toxina a gente sabe que ela funciona, a gente tem muitos estudos, ela é muito segura, só que hoje a gente percebe que ela não tem mais o tempo de ação como tinha antes. Então está sendo exigido por parte dos nossos desenvolvimentos como farmacêuticos em aumentar a área de ação da toxina, fazendo com que esse bloqueio dure mais tempo. Então o que a gente faz? A gente transforma um veneno em medicamento. Para isso a gente tem que ter pesquisa clínica, sabedoria na hora de desenvolver dosagem. Então o que a Caregen fez? O mesmo fabricante dos fatores de crescimento. Ele fez o Nano BTX-C, que é a toxina C na forma de peptídeo. Nós estamos falando de um peptídeo que tem o peso de 600 kilodaltons, tá? E ele vai, com o uso diário, tratar aquelas áreas onde a toxina botulínica A também não pode ser aplicada, toxina não pode ser aplicada em todas as áreas, principalmente embaixo dos olhos não pode ser utilizado, e nós também temos essas ruguinhas dinâmicas nessas regiões, ou até mesmo ter uma aplicação complementar à toxina A. Pontos estratégicos de toxina A e a gente refina com a toxina C. Toxina C, ela tem uma ação mais abrangente no complexo SNER, que é responsável pela contração muscular e dessa forma fazer a ruga dinâmica. Assim, então, nós já temos uma solução para prolongar o efeito da toxina botulínica injetável. Isso aí, que é hoje uma dor muito latente dentro dos consultórios e que se torna aí uma forma direta de agradar o paciente e fazer com que ele tenha oportunidade de fazer outros tipos de procedimento, né? Exatamente. Porque se eu posso espaçar a minha toxina, automaticamente eu acesso outros recursos e o embelezamento da face continua para todo sempre. Exatamente, se torna mais completo. Sara, fala pra gente a concentração de cada um deles, do blend de Matrixil, dos fatores de crescimento que você acabou de falar, e do Nano BTX. Todas as matriquinas, a dosagem de uso é de 2%. Elas, por serem lipopeptídeo, elas têm até maior estabilidade, a emulsões, enfim, mas a gente respeita sempre o pH. pH sempre acima de 4. Fatores de crescimento, a gente sempre indica de preferência em sérums, gel creme,
pode ser utilizado em creme, mas a gente não indica muito. Dosagem de uso, como nós falamos aqui em cabelo. Se vai fazer associação de fatores, 0,5% é suficiente. pH respeitado de no mínimo 4. Agora, o Nano BTX, quanto mais melhor. Porque os estudos mostram que este bloqueio do movimento lá do complexo Snare, ele é dose dependente. Por isso nós desenvolvemos 4 gotas e um desejo. Por quê? Isso viabiliza uma formulação concentrada. Quando nós temos fármacos e medicamentos ativos que são dose dependente, ou seja, quanto maior a concentração, melhor o efeito, a gente tem que pensar no custo, na viabilidade deste projeto. Com certeza. Então, desenvolver embalagens menores permite concentrar o ativo. Então, isso na indústria é criteriosamente pensado, porque eu preciso ter um projeto que me dê lucro. Então, o farmacêutico desenvolve formulações tem que pensar no e preço. tem que pensar em preço, senão você também não vende, senão você também não consegue escoar esse seu desenvolvimento. Tem que ser algo viável. Então, isso é importantíssimo da gente falar. Porque o farmacêutico, às vezes, ele é muito técnico, ele pensa muito na farmacotécnica e esquece a viabilidade do projeto. Com certeza. Tá? Então, embalagens pequenas, a gente tem muitas embalagens pequenas agora. Eu vi aqui que vocês têm, inclusive, uma rosé muito bacana. Vejam, são embalagens pequenas e que permite concentrar o ativo. E que dá uma apresentação muito satisfatória para a preparação, né, Sara? Exato. Porque aqui o nosso grande obstáculo, um grande desafio para a forma de manipulação era o quê? Ter apresentações de embalagens que fossem atrativas, né? Exato. O paciente olha e quer algo bonito para comprar. E hoje a gente tem acesso a esse tipo de embalagem, né? Quando eu fiz o desenvolvimento dessa formulação, a gente tem que pensar numa frase. Frase é muito importante, tá? Porque frase impacta. Frase, na hora do vamos ver, o médico vai lembrar. 4 gotas e um desejo. 4 gotas porque é a forma que aplica também. Uma gotinha em cada canto dos olhos, 2 na fronte. Movimentos ascendentes, pega a glabela lá, a sobrancelha, 2 vezes ao dia. Então, evitar, inclusive, para o Nano BTX, muitas associações, já tem 10% dele aqui, ele já é suficiente. Quer fazer a fórmula coreana, porque a associação de toxina de peptídeo já existe na Coreia. Usa EGF, então a gente pode utilizar o BTX com EGF neste sérum, de repente. Tá? Fazer tal qual o peptídeo botulínico tópico que existe na Coreia. Agora vejam, nano com nano. Tá? Forma molecular com forma molecular. O que não dá também na hora da gente pensar em desenvolver formulações é pegar, por exemplo, a molécula do momento, que é o ácido hialurônico de todos os pesos moleculares, e querer colocar com nanotecnologia na mesma formulação. Então, farmacêuticos, na hora de orientar o médico, isso também é importante, porque senão é aquilo que você falou no início da nossa gravação. O produto não faz efeito, o médico acha que foi a farmácia que fez. E, na verdade, é uma associação que não vai dar certo. Nesse caso, Sara, o ácido hialurônico, ele sequestra o peptídeo, ele segura e diminui a propriedade de permear. Ele é fumógeno, ele é pesado, ele é umectante, ele vai trazer ar, ele é excelente para usar no momento após o BTX ter se aplicado, por exemplo. Então eu posso fazer toda a minha nanotecnologia, o meu fator de crescimento, a minha vitamina C, então isso é muito bacana antes, e a gente aplica depois tudo que é fumógeno, inclusive filtro solar. Legal. Essa é uma dica importantíssima. Porque no final das contas, a farmacotécnica, ela é super favorável. Sim. O produto vai ficar lindo, mas não quer dizer que o princípio ativo vai penetrar na pele. Ou seja, Sara, se for fumógeno, você não pode associar nenhum tipo de peptídeo, porque ele vai restringir essa permeabilidade dele para as outras camadas da pele, não é isso? Isso aí. Ou seja, se tem peptídeo, não associa com nada que é fumógeno. Exato. Essa dica faz toda a diferença. Total. Resultado total. Antes da estação mais quente do ano, as pessoas intensificam aí as buscas por tratamentos estéticos para o gerenciamento da gordura localizada, né? Seja dos braços, das pernas, do bumbum, do abdômen. O que pode ser oferecido em formulações para que os pacientes possam ali potencializar os seus resultados, até aumentando mesmo a duração, aí, a eficácia dos procedimentos
que tem ali como foco o estímulo tanto do colágeno quanto na redução ali da gordura? Tratamentos corporais localizados têm crescido bastante. Então, foco em pequenas áreas. Por exemplo, pessoa que perdeu peso e tem, às vezes, um complexo por conta da flacidez que tem na face interna dos braços, por exemplo. O bioestimulador é muito realizado, mas o bioestimulador ele não pode ser utilizado em todas as áreas por questões anatômicas, né? E também por custo, porque imagina a quantidade de seringas e de produto que você precisa dependendo da área. Braços, face interna de coxa, abdômen, umbigo triste. Então a gente tem o procedimento feito com estes produtos bioestimuladores em pequenas áreas, em pequenas aplicações, em algumas regiões localizadas, e a gente pode utilizar os mesmos peptídeos que nós falamos lá do tratamento da ruga, da flacidez, nestas áreas complementares. Então, todos os dias o paciente, por exemplo, em face interna do braço dessa flacidez, ele utiliza. Lembrando que a atividade física também envolve a parte muscular e ajuda bastante. Em termos de gordura também, então nós temos algumas regiões com acúmulo de gordura localizada. Por exemplo, papada. Hoje em dia é uma região que está sendo muito comentada. Papada tem incomodado inclusive homens, não somente as mulheres. Então, com o envelhecimento, a gente vai perdendo a demarcação, a linha da mandíbula, né? E o pescoço acaba tendo lá aquele acúmulo de gordura. Conecta tudo em um só, né? Exato. Isso acontece por questões metabólicas, hormonais também. O fotoenvelhecimento, a gente sai de um rosto do V para um U, né? Então isso acaba realmente emendando uma coisa na outra. E nós temos agora uma tecnologia que nós trouxemos, não é um peptídeo, ele é um marcador, uma substância ativa isolada de flores, não é um flavonoide, que ele cresce, né, essa florzinha ela cresce em ambientes muito frios. Então o flavonoide, ele tem essa característica, né? Ele gosta de ambientes frios, vide a uva, né? A gente tem aí, quanto mais frio tiver exposta a videira, mais a uva vai poder concentrar este flavonoide. Então, no caso do Bodyfit, ele é um flavonoide, ele vai, inclusive, bloquear canais de cálcio nos adipócitos. Esse é o grande diferencial do Bodyfit e o faz diferente da cafeína e da carnitina, por exemplo. E, sendo um inibidor de canais de cálcio, essa célula de gordura, além de esvaziar, ela reduz a quantidade de gordura ali dentro, ela perde função. Então, ela teve o seu principal receptor bloqueado. Essa célula de gordura vai voltar à fase mesenquimal, que era fibroblasto. E é dose dependente também. Então, quanto maior a quantidade que eu tiver na formulação, melhor. Mas já é muito potente na dosagem de 1,5%. E é por isso, né, por esse mecanismo de ação dele, que ele ganhou essa frase, né? Troque gordura por colágeno. Então, algumas regiões como o pescoço, a gente não usa cinta. A gente não usa roupa, tá ali. Então, se eu tô tirando a gordura, simultaneamente eu tenho que ter algum protocolo que estimule o colágeno, firmeza, enfim. Então, o Bodyfit, ele veio realmente ser muito interessante, não só em protocolos corporais, um flanco, um abdômen, regiões localizadas de gordura que o paciente quer tratar, mas também nessa questão da papada, que está muito evidente hoje em dia por conta de tecnologias que estão sendo realizadas aí, por exemplo, com o endolaser, né, que é uma tecnologia que veio o ano passado, justamente quando nós estávamos programando a importação do Bodyfit. Então, queria saber, Sara, qual é a concentração usual do Bodyfit e se ele tem alguma restrição farmacotécnica? Dosagem usual do Bodyfit para apresentações corporais, 1,5% já é o suficiente. Uma dose baixinha, né? 1,5%. Então, tá vendo? Quando a gente vai desenvolver um produto, qual é o foco da atividade? Qual vai ser a área de aplicação?
eu tenho que pensar em produtos que vão ser potentes para viabilidade de custo de projeto também. Então, 1,5% para aplicação corporal já é o suficiente. Agora, se você quer ir tratar a papadinha, tem testes a 2,5% também. Então, a gente acelera este processo. Todo mundo quer um resultado mais perceptível. E o que esperar do BodyFit quando a gente fala dessa redução de papada? Quantos por cento você consegue reduzir com essa preparação de 2,5%? E o que associar? Ótimo. Então, os testes mostram, depois de 56 dias de uso, não é imediato, 56 dias de uso, e de preferência, né, por exemplo, papada, é uma região que quase a gente não movimenta, não é? Então, a gente começa aqui, ó, muitas vezes, a massagear um produto e dessa forma também a gente tratar possíveis edema, regiões que, por alguns acúmulos que realmente, por conta da gente não manusear essa região, não massagear, podem ser drenados, podem ser eliminados. Então vejam, a gente tem 56 dias de uso, a redução de gordura é em torno de 42% e, simultaneamente, o aumento de firmeza em 20%. Então, sem tecnologia. Então, imagina se você for fazer algum endolaser, alguma atividade, de repente, de drenagem, ou outros procedimentos, fios de PDO, por exemplo. E aí fica até uma boa dica, né, de um creme pós-procedimento do endolaser, inclusive, porque o paciente ele precisa massagear aquela região para diminuir o edema, para aumentar ali a drenagem, Sim, né? Você falou em associações. Além do BodyFit, a gente tem recomendado a associação de Lipoxin, que é um peptídeo também derivado de fator de crescimento, derivado do TGF-beta, que é interessante da gente falar. Ele tem também uma ação em termos de inibir a hiperplasia e a hipertrofia de adipócitos, ou seja, tanto em quantidade de células como no volume de cada célula. O Lipoxin é muito antigo, a gente tem esse produto há mais de 10 anos no mercado, ele tem inclusive a apresentação injetável dele já desenvolvida, ele é muito eficiente. Então, por que é importante falar dele? Ele imita o fisiológico também, não é nada estranho que está acontecendo, sendo ele um derivado de fator de crescimento, combatendo essa gordurinha localizada. A cafeína, como você colocou ali também. E por que eu coloquei essa cafeína aqui, Sara? Nos cremes clássicos corporais, a gente sabe o quanto a cafeína é usada e ela funciona. Ela é um ativo consagrado e tem também uma viabilidade de custo muito boa. Sim. É claro que a gente tem que se preocupar em ser uma cafeína boa, que de fato vai chegar no sítio de ação. Sim. Mas explica aí por que é interessante a associação do BodyFit com a cafeína. A cafeína, muito antiga, consagrada, funciona, boa, barata, inclusive ela está na apresentação nano, né? Olha lá, mas ela já tem um outro peso, né, dessa tecnologia de encapsulamento. Ela já tem uma outra tecnologia. Isso, inclusive, né, Sara, favorece muito a farmacotécnica. Sim. Porque a cafeína ela é uma substância que gera ali uma certa desestabilidade, porque se ela não for muito bem solubilizada, vai deixar o creme com aquela sensação de arranhando. E mais do que isso, ela é uma molécula muito grande para permear a pele. Então, se a gente tem ela na forma nano, automaticamente há uma melhora também na resposta. Para esvaziar o adipócito, a cafeína ela é muito rápida. Então ela vai ter essa ação termogênica, vai reduzir o conteúdo desse adipócito, mas o que acontece? O adipócito fica vazio. Ele não tem essa ação de fazer o adipócito perder a função de reserva. Por quê? Porque a cafeína atua dentro do adipócito, dentro da célula. O que o BodyFit faz? Ele atua bloqueando o principal receptor de cálcio. Essa célula perde função. Então, além de esvaziar, ela volta à forma mesenquimal que era o fibroblasto. Por isso que a gente tem simultaneamente perda de gordura e ganho de colágeno. E é a hora que a associação ela se torna inteligente. Sim. E a gente consegue potencializar a resposta clínica também. Exatamente. Então isso é uma super fórmula para celulite, para redução de medidas, fazendo a combinação do BodyFit com Lipoxin e cafeína. Perfeito. Isso aí. Vamos lá as concentrações, BodyFit
2,5% ou 1,5%? 1,5% a 2,5%, Lipoxin de 3% a 5%, e a nanoCafeína 2%, 3% é suficiente. Isso aí. E excelente resultado. Num creme ou num fluido, pensando muito na realidade daquilo que é também o clima, né? Porque o verão, um creme muito pesado não dá certo. Então, muitas vezes, os fluidos corporais nessa hora vão ser muito bem aceitos. Sara, é importante a gente também destacar o cuidado íntimo, que está aí super em alta, principalmente nessa época do ano. Conta pra gente quais são aí as suas sugestões dessas formulações para manter a região íntima saudável e com certeza a autoestima, né, mais elevada? É isso aí. A área íntima também precisa impressionar. Deixa eu só parar vocês um minutinho. Isso não é só para as mulheres, hein? É para as mulheres e para os homens, né? Com certeza. É isso aí. A área íntima também precisa impressionar. E tem crescido bastante o desenvolvimento de formulações para a área íntima. Isso é pesquisa de mercado, isso é no mundo inteiro, né? Quando a gente fala área íntima, automaticamente a gente só imagina a região de genitália, e não é verdade. A área íntima envolve axila, envolve virilha, envolve também, o que é muito comum para o homem, a região do peito, onde é feito depilação. Então são áreas que ficam muito sensíveis, propensas à hiperpigmentação, a manchas, por conta desse atrito e falta de cuidado, porque são áreas que a gente esquece de hidratar, a gente judia, literalmente, usando cera, usando lâmina, agentes de depilação e esquece depois de cuidar dessa pele. Consequentemente, toda agressão gera uma reação. Qual vai ser a reação da pele? Escurecimento. E às vezes infecções. Então, aquele folículo fica infeccionado, você tem uma região que fica muito dolorida e inflamação, quando a gente não trata, a resposta é sempre essa. Ou vai ser escurecimento ou até mesmo, né, algumas regiões nós falamos, acúmulo de gordura. Então, o que eu recomendo, né? Hidratação. Quando a gente hidrata a pele, a gente clareia boa parte das vezes. Acontece às vezes que somente a hidratação, em alguns casos, não vai ser suficiente. Aí eu vou precisar de ter nanotecnologia e um agente de clareamento. Então o TGP2 peptídeo ele é muito completo por outras ações também, outros atributos que ele tem. O TGP2 peptídeo é derivado do fator de crescimento transformador para clareamento, mas ele tem uma ação muito interessante no ciclo do pelo, que é acelerar a fase catágena, ou seja, ele expulsa o pelo, o que na área íntima é muito interessante, diferente daqueles fatores de crescimento que estimulam o cabelo, como nós falamos no início. O TGP2 peptídeo, ele clareia, é nanotecnológico, então aquelas manchas mais profundas, e tem um resultado mais uniforme, porque isso é muito importante também. Quem está com a mancha na axila, você não quer aquele clareamento parcial, você quer um clareamento homogêneo. Então a nanotecnologia, o delivery de uma tecnologia de encapsulamento permite isso, resultado uniforme e reduz o ritmo de crescimento e o pelo que ali existe, ele expulsa. Você tem um produto só clareador e redutor de crescimento com pelo. Completo. Isso aí. Tudo que o homem busca quando ele está falando de crescimento de barba, de pelos. Exato. Você puxou a sardinha para o homem, Fábio. Eu puxo a sardinha para a mulher. Toda mulher, de um modo geral, ela quer a redução de crescimento de pelos nas mais diferentes áreas. Exatamente. E é uma região muitas vezes sensível ao trauma, né? Ceras, enfim, e a pele geralmente escurece. E vai escurecendo com o envelhecimento, porque a gente também tem escurecimento em decorrência de variação hormonal também, né? Então, como é importante a gente, como farmacêuticos, olhar todas as possibilidades de desenvolvimento. Isso é algo que eu gosto muito de falar para colegas. Estar sempre de olho no mercado. O farmacêutico desenvolve fórmulas. O que está precisando? O que falta no mercado? Está vindo uma nova tecnologia, um aparelho, o que a gente pode desenvolver? Existe pesquisa de mercado falando do crescimento do cuidado íntimo, o que nós podemos fazer? E a área íntima a gente não pode usar qualquer veículo. Eu uso modificador de sensorial para toque seco lá no filtro solar, eu vou querer usar o mesmo toque seco na área íntima. Não pode. Então são ambientes diferentes, são necessidades diferentes e quem vai equalizar essa formulação é o farmacêutico. Isso aí, Sara.
Sara, a gente discutiu sobre os cuidados com o cabelo, com as rugas, as olheiras, falamos de bolsas, de papada, falamos de gerenciamento de gordura localizada e também de gordura nos braços, né? Então, para a gente finalizar, a gente não pode deixar de abordar um pouco também sobre limpeza, né? Abordagem sobre limpeza facial, sobre fotoproteção e também, que eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre o melasma. Melasma. Melasma, sendo o Brasil um país tropical e o fototipo nosso predominante é 3 e 4, é um mercado muito grande para o desenvolvimento de tratamentos clareadores. Melasma, ele atinge muitas mulheres, muito mais mulheres do que homens. Homem com melasma precisa ver a parte hormonal, porque é um indicativo de que algo em nível androgênico não está bem. E nas mulheres, por terem mais, né, a presença desses hormônios femininos e pelo uso de métodos anticoncepcionais, acaba sendo muitas vezes um problema crônico. Pesquisa por clareadores, todos os anos a gente tem uma novidade. Por isso a gente tem simpósios de melasma, a gente tem aí compilados, monografias sobre... Por quê? Porque a gente tem uma fisiopatologia envolvida muito complexa. O melanócito ele tem hoje uma interação com outras células também, com hormônios, e tudo que inflama, tudo que agride essa pele, seja uma fotoexposição sem o filtro solar adequado ou um procedimento realizado, e também sensibiliza. O próprio quadro inflamatório endógeno, né? Sim. Então, o que a gente pode utilizar? O TGP2 peptídeo aqui, que vai clarear a área íntima que nós comentamos, ele é um dos mais indicados também para o tratamento do melasma. Mas o tratamento do melasma, ele precisa ser multifatorial. A formulação não pode ter somente TGP2 peptídeo. Então, antioxidante, protetores vasculares, como nós falamos aí, né? Como o Rubisten seria interessante, a gente sabe que muitas vezes há vasodilatação, este problema vascular pode prejudicar também o melasma. Na verdade, o melasma ele tem um fator vascular envolvido. Por isso que a gente usa ácido tranexâmico, nós usamos alguns ativos que vão justamente atuar nessas situações, no melasma persistente, por exemplo. Combinação de técnicas, o uso de um bom fotoprotetor. Fotoprotetor, hoje o mercado está muito bem assistido. Acho que a indústria ela consegue aí desenvolver inúmeras apresentações de filtros solares. Então isso é uma coisa que acho que a farmácia de manipulação ela poderia e deve estar dedicada a fazer o balanceamento do clareador. Então fazer a formulação, o ácido na dosagem, no pH que se precisa esfoliar e deixar a fotoproteção para o mercado. A indústria tomou bem este lugar. Filtro solar hoje você tem pó, pancake, com cor, sem cor, que há 15 gel. anos não era essa realidade, né? Era 100% manipulado. Fizemos muito filtro solar no passado. Exatamente. Né? Muita inovação no filtro solar. Exatamente. E assim, ó, a Sara, ela foi discreta, né? Porque a nossa mesa é de peptídeos. Mas a Pharma, né, Special, ela sempre inovou trazendo diferentes clareadores, né, como o Lumiskin, o Belides e N outros que são produtos consagradíssimos. Belides tem 20 anos. Ele hoje é o despigmentante mais vendido no mundo pela segurança e eficácia. Isso. Né? Ele é derivado da margarida, ele é orgânico, foi um dos primeiros ativos orgânicos que nós tivemos, numa época que não se falava em matéria-prima orgânica, estava começando, né? A Alemanha sempre foi um país muito comprometido com essa questão de sustentabilidade, a CLR é de lá, e fez o Belides, que hoje você tem em despigmentantes manipulados, mas também em produtos industrializados, ou seja, a segurança e eficácia, ela precisa ser tamanha que um consumidor sem receita médica ele possa comprar na prateleira, que é a realidade lá fora. Então, esse produto precisa ser seguro. Tem que ser fotoestável. Eu posso utilizar numa época que está ensolarada como agora e não vai causar problemas. Então, é muito complicado quem tem o melasma chegar ao verão. Eu preciso ter recursos de um bom fotoprotetor, mas também de despigmentantes que vão me ajudar nessa estação a não piorar o melasma. Sara, vamos combinar? Nós vamos fazer um Formulando Lab para falar de ativos despigmentantes. Temos na Pharma Special
entre ativos despigmentantes que atuam no melanócito e fora do melanócito, hoje são 30 soluções. Que você consegue fazer toda aquela construção multifatorial que você acabou de falar. Isso aí. Então, pessoal, parece que a gente chegou ao final. Conversamos hoje sobre fórmulas para o cabelo, para o rosto, pescoço e diferentes partes do nosso corpo, trazendo várias sugestões de ativos essenciais para a composição nesse perfil. Então, revise e assista Formulando quantas vezes você precisar, para que você possa se inspirar e transformar esse conhecimento em desenvolvimento de fórmulas altamente eficazes. Sara, foi um imenso prazer receber você aqui no nosso Formulando Lab e compartilhar aí tanto conhecimento com a gente e com os nossos seguidores. Eu que agradeço a oportunidade, espero que o conteúdo tenha sido útil, promissor para quem pretende desenvolver formulações e atualizar o seu formulário. E você, farmacêutico, que quer se tornar um formulador, não tenha medo, vem para a bancada. Você vai se tornar um exímio formulador com muita prática e conhecimento farmacotécnico. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que vamos trazer para você aqui no Formulando.